Então, boa noite a todos. É com muita alegria e emoção que estamos novamente juntos, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, com esses amigos queridos que nos assistem agora, aqueles que assistirão posteriormente. Nós já antecipadamente desejamos um feliz Natal a todos. Nós vamos, então, hoje, como combinados, teremos as preces de Natal, em agradecimento nesse ano que termina, com as dificuldades que temos tido todos, desse enfrentamento desde o início da pandemia, mas com denodo, com fé, com o amor do Cristo, nós estamos sobrepujando esses pequenos dissabores e alicerçando cada vez mais a fé em nós e a esperança, sabendo com certeza que momentos muito mais felizes nós teremos pela frente. Então, eu gostaria, antes de iniciarmos a leitura das preces de Natal, de convidar também a Samira para que se manifeste e faça a prece de abertura. Boa noite a todos, queridos amigos. É uma alegria estarmos novamente juntos, embora distantes fisicamente, nos encontramos unidos em sentimentos, em pensamentos. Nesta noite, então, vamos proferir as preces de Natal, fazendo com que consigamos manter em elevação as vibrações da Terra. Nós sabemos que nessa época todos vibramos diferente, mas também sabemos que estamos passando por uma época bem de grandes perturbações no mundo inteiro, uma vez que todos estamos vivenciando a transição planetária, a separação do joio e do trigo. Então, é importante que mantenhamos os pensamentos em elevação, que tenhamos fé, coragem, que tenhamos discernimento que Jesus está no leme e ele nos levará à paz tão desejada por todos nós. Convidamos, então, para fazermos juntos uma prece. Fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, rogamos a Deus, Pai de amor e de bondade, por suas bênçãos. Que através de Jesus, nosso querido e amado Mestre, através de Maria, sua mãe e nossa mãe espiritual, através dos benfeitores amigos, dos nossos anjos de guarda, dos protetores de todo o nosso país, nós te rogamos, Senhor Jesus, que neste momento de pensamentos tão perturbadores, de atitudes tão controversas no nosso Brasil querido, nós te rogamos essa paz que acalenta o nosso coração quando lembramos de ti. A tua paz, Senhor, que ela possa permear os nossos corações, que ela possa nos trazer essa fé, a fé robusta, raciocinada, a fé que não se abala, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, das enfermidades que possamos estar vivenciando. Mestre, querido amigo, que diante de tantas perturbações no plano terrestre, nós possamos acessar as falanges angélicas que em teu nome, Senhor, conduzem os rumos do nosso planeta. Querido amigo Jesus de todas as horas, ampara-nos, fortalece-nos, para que assim possamos seguir caminhando, sendo os trabalhadores da última hora, para a implantação do teu reino de amor aqui na Terra. Sê conosco, querido amigo, hoje, amanhã e sempre. Que
que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Samira. Então, nós vamos intercalar uma série de preces que foram extraídas do livro lindíssimo do Chico Xavier, recebendo espíritos diversos, que se chama Antologia Mediúnica do Natal. Então, eu e a Samira vamos intercalando essas lindas preces que foram escolhidas. A primeira é Jesus para o homem, uma mensagem de Emmanuel, que nos diz: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Samira? A mensagem de número 2 é também do Espírito Emmanuel e chama-se Evocação do Natal. O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que lhe cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer, à vista do egoísmo que lhe trancava os corações. No entanto, buscou-as nascer, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouvi-lo-iam indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam na plataforma sublime. Abraçou-os tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz para a multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor
que veiculava levantariam contra ele as matilhas da perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando sem queixa o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo, que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amar Jesus e ajudá-lo mesmo assim. Na prece seguinte, a número 3, o título é Jesus e veio através do Chico, quem nos traz é André Luiz, que nos diz: Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade, pastor supremo, nasceu na manjedoura singela, ungido da providência, preferiu chegar ao planeta, ao espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Luzeiro das almas, consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a sua divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-se de cátedra da natureza, entre árvores acolhedoras e entre barcos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho renovador. Majestade celeste, conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. Instrutor de entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, de estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra, ensinou o respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho no extremo testemunho. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos da sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância dos seus perseguidores. Dono do poder,
rogou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou a crucificação entre os ladrões. Emissário do Pai, manteve-se fiel a Deus até o final. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transforma no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Missionário infatigável da redenção humana, foi sempre e ainda o é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações, pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor no iluminado país da ressurreição eterna. Mensagem número 4, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem nos dita é Emmanuel. O tema é humildade celeste, desculpem. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade, presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fulge sempre a humildade celeste,
pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto para as nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Mensagem número 5 é Prece do Natal, por Emmanuel, que nos diz: Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltasse na manjedoura, por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolver em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência dos teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louva-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, Senhor, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes, Senhor, e nos ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faze-nos, Senhor, mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces. E deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mensagem de número 6, do livro Teologia Mediúnica do Natal, psicografia Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, o tema Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que, da manjedoura de simplicidade
e alegria à cruz da renunciação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Tem um microfone que eu acho que está aberto. Chama Zaqueu, mergulhando no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e o visita às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia após dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tornando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Vamos ler então agora a última mensagem, que tem como título Mestre e Discípulo. Quem nos dá e envia essa preciosidade é André Luiz, sempre através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nesse livro que nós recomendamos, que é a Antologia Mediúnica do Natal. Nasce o Mestre. Na manjedoura do coração sorri divinamente. Entre os impulsos sentimentais mostra-se a razão. A luz da estrela da fé desenvolve-se dia a dia. Sob os cuidados da alma alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Movimenta-se desde então no cosmo individual. Aproveita sentimentos singelos como se valeu dos pescadores humildes e começa o apostolado da conversão do aprendiz. Devolve movimento ao
coração paralítico. Restitui a visão aos olhos enganados. Limpa a lepra do mal ao pensamento invigilante. Equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas. Revela-lhe a lei do amor acima dos códigos humanos. Transforma-o dia a dia pela divina atuação. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus. Revela-lhe o mundo maior, glorificando o sacrifício. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Eleva-lhe a estatura, semeando o entendimento. E atingido o calvário das responsabilidades inferiores, quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo entre milhões de pessoas. E o mesmo Senhor, nascido no presépio íntimo, que o ampara no monte do crânio, concedendo-lhe serenidade para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda, em turbilhões de luta, a sofrer amando, a orar construindo e a morrer perdoando, para que, em pleno infinito da ressurreição eterna, haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria celeste sobre as dores terrenas, e nova bênção resplandeça no círculo das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Que maravilha essas mensagens que nos incentivam a seguir Jesus, nos colocam a orientação de como nós devemos nos sentir em relação à sua orientação, à presença dele nas nossas vidas, nos conduzindo, nos orientando para a certeza de que dias melhores virão. A lei é de progresso e Jesus está no comando. Agradecendo, então, desejando um Natal felicíssimo a todos e um venturoso 2023. Vamos interromper a gravação para fazermos